Olá pessoal, Mag de novo mais uma vez, fazendo um vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Arthur. Esse é o Arthur, nós estamos agora... A Ana. Vamos fazer uma roda de conversa aqui com essas crianças. Esse é o Rick, certo? E esse é o Abner. O Arthur, como ele já se identificou, o Arthur, quantos anos você tem, Arthur? Eu tenho 8. 8 anos. O Arthur, ele também é diagnosticado com autismo. Esse é o irmão dele, o Abner. Quantos anos tem, Abner? 11 anos. E a Aninha é a irmã do Rick. Então, junto conosco tem o Rick com autismo e o Arthur com autismo. E a Ana com autismo. A Ana e o Abner não têm autismo. Sim, não tem mas eles são tudo parte da família. Sim. Tanto o Arthur como o Abner são os meus sobrinhos. E a gente resolveu fazer essa roda de conversa pra gente mostrar a interação, como é que funciona, né? Alguns detalhes e algumas coisas que acontecem no mundo do autismo. Que nem, por exemplo, tem alguns autistas que não conseguem focar tanto na foto ou não conseguem focar no vídeo. Já o Arthur, ele até gosta, né? Ele brinca, ele é muito agitado, mas é uma criança muito amorosa. É fácil de conviver com ele. Também falhamos muito com ele por não saber como agir no início da nossa trajetória com o autismo. Então vamos lá. Arthur, Que? conta pro tio. O que é o autismo? Autismo é que você tem poder. Você tem poder, muito bem. Qual é o seu poder? O poder é de enxergar pessoas boas. Isso! Não deixa de ser, gente. Sim, galera! Que ele queria muito saber, né, o que é o autismo. E uma forma que a gente conseguiu explicar para ele é que geralmente uma pessoa com autismo, ela não consegue enxergar como as outras pessoas a maldade nas pessoas. Elas têm mais inocência, não vê palavras de duplo sentido, não vê maldade muitas das vezes nas próprias coisas que ela fala. Mas uma coisa que a gente quer deixar compartilhar com vocês aqui, a diferença de crianças com autismo, pessoas com autismo. O José Henrique, fala aí, José Henrique. Oi. O José Henrique e o Arthur, os dois, pela neuro, pelos diagnósticos, para terem mais ou menos o mesmo grau de autismo, só que os dois são bem diferentes. Um dos exemplos é assim: crianças e pessoas com autismo, elas têm tendência de ter hiperfoco nas coisas, mas o José Henrique tem um hiperfoco em um tempo mais prolongado. Já o Arthur tem um hiperfoco com um tempo mais reduzido. Por exemplo, o Rick, quando ele era pequenininho, ele tinha um hiperfoco no Ben 10, no desenho do Ben 10. Ele sabia o nome dos personagens, como foi criado, as teorias, da onde que fizeram o Ben 10, tudo sobre o mundo do Ben 10. Depois ele mudou para os dinossauros, depois pelos... como é que é? Pelos Kaidios, que dos são Kaidios, monstros gigantes. que é agora os Kaidios, mas tem um outro lá que é... O SCP. SCP. Então, não foram tantos, mas com um tempo mais reduzido. Já o Arthur é praticamente quase que semanal, às vezes diário, o hiperfoco dele. Por exemplo, se ele quer... O que você quer agora? O que você estava querendo mesmo que comprasse pra você? Uma piscina. Uma piscina. Piscina eu gosto de nadar e eu queria frescar um pouco nessa piscina. A piscina aqui não é natação. Muito bem. Você sabe nadar? Eu uso óculos para nadar assim, ó. Muito bem. Então, aí ele começa a pedir pra gente constantemente falar sobre a piscina e quer demais. Então, o foco dele, o hiperfoco dele é mais reduzido, ele muda mais constante, mas também se concentra num hiperfoco, certo? Então, essa é a diferença. Uma das diferenças, né? Tem pessoas que criam um hiperfoco de uma coisa e levam isso praticamente para a vida toda, numa só coisa constante durante os dias, os anos, e já alguns têm a tendência de mudar e mudando. Outra coisa também que acontece muito é intervalos de tempo, principalmente na infância, crianças com autismo ter um apego em algum objeto
talvez, às vezes até estranho, às vezes um ursinho, às vezes uma coberta, às vezes um chinelo, né? Às vezes algum objeto qualquer. Então, pais que convivem com uma criança autista, tomar muito cuidado nessa parte. Eles têm a tendência de ter um apego grande nessa parte de objetos estranhos muitas das vezes. Então isso é comum, não é... E muitas das vezes é até importante cuidar com esse objeto. Se uma criança se apegou muito, para ela não ficar até doente, ter um cuidado especial com esse objeto. Vamos lá. O que o Abner pode dizer? Como é que é ser irmão de um autista, Abner? É fácil? É complicado? Se tira de letra? O que você pode dizer para ajudar os outros irmãos de autista também? É bem diferente, né? Como você falou, né? O Arthur, ele pede muita coisa, né? Às vezes semanal e até diário. Sim, eu queria muita coisa. Ele pedia Alexa, tudo que vinha, assim, qualquer desenho que vinha, ele já... Tipo assim, uma vez lançou Detona Ralph. Daí ele queria assistia. Nós assistimos acho que mais de 10 vezes o mesmo filme. Daí ele fica pedindo muito essas coisas, né? Daí a gente tem que ficar... Mas eu geralmente sempre fico assistindo com ele e jogo com ele também os jogos que ele quer. É legal você falar nisso, porque é importante que a gente saiba e tenha consciência que ter uma criança autista é ter paciência, né? Tem que ter muita paciência muitas das vezes. Coisas que a gente no dia a dia, nos problemas que nós todos temos muito, acabamos deixando transpassar, e a paciência da gente às vezes não é tão grande, mas a gente tem que parar, respirar e pensar, né, Aninha? Como é que é a musiquinha para respirar? Calma, respira, escuta o seu coração. É bem isso, tem que acalmar, respirar, escutar o coração para ver como a gente deve agir. Eu tô tentando dar uma enrolada nesse vídeo pra gente fazer uma pequena experiência. Vamos ver se vai funcionar. No final do vídeo a gente até comenta. E o Rick? Me diga, Rick, o que você pode dizer pro pessoal? Como é ser um autista com um primo autista? Olha, no começo, que eu não sabia que eu era autista e nem ele, eu meio que brigava muito com ele, achando que ele não batia muito bem da cabeça. Daí quando eu fui descobrindo, eu comecei a ter mais paciência, né? Também, às vezes, ter paciência é uma coisa que precisa muito, e é uma coisa que eu vou falar que eu não tenho muito também. Mas eu tento o meu máximo ter paciência com essa criança aqui. Às vezes sim, hoje mesmo eu já me estressei um pouco com ele, que a gente estava assistindo o Ben 10 e ele começou a falar muito no episódio, que me deixou estressado por causa que eu estava querendo prestar atenção. Muito bem, é isso aí. A falta de paciência com as crianças com autismo, até quando, como o Rick falou, ele sem saber que é um autista. Há pouco tempo atrás, se via um autista ou uma criança até mesmo com hiperatividade ou TDAH, se falava que as crianças eram birrentas, mal educadas, não tinha como descobrir de onde que vinha, como fazia, como agir. Então é uma questão de instruir também crianças que têm o estado do autismo, para que possam compreender também e ter um pouco de paciência. Nem essa história que o Rick contou pra gente, que ele tá assistindo o desenho e o Arthur falava muito, né, conversando. Até eu vou fazer uma confissão pro Rick, que ele não percebe. Mas o Rick, quando a gente tá assistindo um filme, um desenho,
Ele também fala muito. E ele não percebe. Mas ele gosta de ficar comentando. Ele só vai perceber quando outra criança fazer isso, sabia? Você não percebe? É verdade. Hã? Pior que eu já Percebe? Hã? Pior que eu percebi isso quando eu briguei com ele. Então, você... Por causa que depois que eu tinha brigado com ele, eu comecei a falar. Daí eu pensei, caraca, tô fazendo a mesma coisa que o Arthur. Então, isso é uma coisa comum também das pessoas com autismo. Elas gostam muito de comentar, conversar, né? Quando elas se sentem à vontade. Porque quando elas não se sentem à vontade, elas têm tendência de ficar estressada. O Arthur é um exemplo, como hoje, vamos dizer assim, que o Arthur é o nosso convidado especial, né, Arthur? Como é que é teu nome no YouTube, Arthur? Arthur Salada Oficial. Arthur Salada Oficial, muito bem. E eu gosto de gravar vídeo. Eu gravei vídeo na loja do meu pai. Você gravou vídeo na loja do seu pai? Sim. Muito legal. Então, o Arthur, ele teve uma fase curta, né? Mas ele teve uma fase um pouco agressiva. Mas agora ele é uma criança já muito amorosa, muito boazinha. É uma criança que... E um dos exemplos também, alguns autistas, eles têm a tendência de falar muito alto. O Arthur, ele fala muito alto. Ele se expressa muito alto, mas é a forma dele se expressar. Mas ele melhorou muito, ele mudou muito com ajuda, gente, e isso é muito importante. Com ajuda, com a participação da família, familiares, com ajuda de psicólogo, com neuro, né? Com essas ajudas, a criança vai conseguindo compreender como o mundo funciona. Porque um autista, ele sente o gosto das coisas diferentes. O José Henrique, vamos falar um pouco do José Henrique. O José Henrique, ele tinha uma dificuldade muito grande com o paladar. Porque o paladar de um autista é diferente. O José Henrique, ele não comia alimentos pastosos, né? Molhados, sopa, creme, purê, né? Ele não conseguia comer, não conseguia. Então, imagine, um pai que quer alimentar o filho, quer dar um purê, quer dar uma papinha, um alimento pastoso, uma sopa que é muito saudável para um filho, e o filho não quer comer, o que um pai vai fazer? O pai vai querer brigar com o filho, se ele não tiver o conhecimento. E esse foi o meu caso, né? Infelizmente, esse foi o meu caso. Eu briguei muito com o Rick, come filho, tem que comer, por não ter esse conhecimento. Então, mais uma dica, pais com filhos com autismo. Filhos com autismo, a maioria não consegue se alimentar com alimentos pastosos, úmidos, com sabores. Eles sentem os sabores diferentes. Mas o José Henrique, com a gente explicando, tendo paciência, falando para ele, experimentando aos poucos, isso depois que a gente aprendeu sobre autismo, ele conseguiu... ele toma uma sopa tranquilamente, alguns caldos, né? Ele gosta de caldo. Já o Arthur não tem essa dificuldade. Agora, outra coisa do autista. Outra coisa do autista. O autista, na maioria, não consegue usar. O menino, por exemplo, que usa mais, né? Calça jeans. Ele não consegue. Menina, não consegue usar calça. Ele não gosta da calça jeans, ele não gosta de se sentir preso. Ele se sente preso. Qual que é o sentimento de usar uma calça jeans, Rick? Desconfortável. Eu sinto como se... Até com os sapatos eu sinto a mesma coisa. O papai tá aí de prova que eu fico muito descalço. Por causa que eu sinto como se a parte do corpo que tá meio apertada estivesse presa, sem liberdade de poder fazer o que você quiser. Então, aí é um exemplo também. Eu ficava muito triste com o Rick. Eu queria pôr uma calça jeans bonitinho, um sapato nele, e ele não queria, principalmente quando criança, quando não sabe se expressar dessa forma. E você, Arthur, você gosta de usar calça jeans? Gosta de usar calça jeans? Sim. Agora, então pessoal, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Deixa seu like, inscreva no canal e
tchau e até a próxima. Mas já acabou. Até a próxima. Você já vai então? Sim, amanhã a gente faz. Tá bom então, valeu. Amanhã a gente faz mais. Valeu, obrigado pela participação. Obrigado. Vai brincar agora? E amanhã a gente faz. Tá, você vai lá brincar agora ou você vai ficar aqui? Valeu, só vou encerrar aqui e até a próxima. Sim, amanhã a gente faz. E tchau. E tchau. Amanhã. E fui. Fui. Calma. Você pode ir, se quer descer, pode ir. Quer descer, pode ir. Mas nós vamos continuar, que era esse o teste. Tá bom, pode descer, meu amor. Era esse o teste que nós queríamos fazer. O José Henrique, no primeiro vídeo, com menos de 5 minutos, ele já começou a ficar nervoso com o vídeo. Outra coisa que uma criança com autista sente eles ficam nervosos, muito tempo parado, não conseguem concentrar, começa no popular encher as paciências deles muito rápido. Em um período muito curto, ele se sente muito estressado. O Arthur e o Rick estão de parabéns, né? Porque num tempo bem até longo, eles conseguiram se manter concentrado e ter paciência até agora, né? Eles aguentaram muito tempo. Nós não esperávamos que eles iam aguentar tanto tempo assim. Então, é um exemplo também de crianças com autismo. Por isso a necessidade que a gente pede muito na educação, nas escolas, que é super necessário. É super necessário um apoio maior para crianças com autismo na escola. Imagine se aqui, entre familiares, entre primos, com um monte de brinquedo em volta, eles bem à vontade, falando o que querem, andando o que querem. Imagine dentro de uma sala de aula, que uma criança não consegue se expressar, ficar da forma que quer. Estamos todos sentados aqui no chão, em cima de um tapete, bem à vontade. Então imagine uma criança dentro de uma sala de aula, sentada numa carteira, sem poder levantar, sem poder falar alto, sem poder se expressar da forma que querem, sem ter um apoio mais especializado. Não consegue. A criança não consegue. Então, por favor, autoridades da educação, olhem para isso. É difícil. É difícil para o professor e muito mais para o aluno. Ele não consegue entender, compreender da mesma forma que os outros. É diferente. A forma e a visão e a paciência de um autista é diferente, não é igual à nossa, certo? Então fica aí a nossa dica. Mais uma vez eu quero agradecer a todas as pessoas que estão dando apoio para nós. Vamos continuar fazendo da melhor forma que nós conseguimos, para passar para as pessoas, para ver se as pessoas conseguem entender um pouco mais, desse jeito simples, normal, bem popular, com uma conversa que temos com qualquer pessoa. E talvez dessa forma assim conseguimos passar para todos que consigam entender, tantos aqueles que convivem no dia a dia com o autista, como aqueles que não convivem, para que quando conviver, que isso é uma questão de fato. O autismo ele é muito comum, extremamente comum. Dentro da nossa família, diagnosticado tem meu filho, meu sobrinho. Diagnosticados são 2. Então é muito comum. E em outras famílias, né? Se for procurar, eu tenho uma amiga que tem um filho, eu tenho um primo que tem um filho, eu tenho um tio, então sempre vai ter alguém próximo. Então se não vai conviver, se não convive diariamente, um dia vai conviver com uma pessoa com autismo. Então isso é muito comum. Peguem essa dica, mandem perguntas, alguma curiosidade. O José Henrique está aí para responder também. Se quiserem saber diretamente do autista, ele é o cara. O José Henrique, ele já rompeu várias barreiras na vida dele. Nós rompemos, mas ele principalmente é estrela. Quer falar alguma coisa? Quando eu era menorzinho, eu não gostava muito sobre som altos. Geralmente quando passava aqueles carros que tinham, carro e moto que tinham som muito alto, eu escondia atrás ou do meu pai ou da minha mãe e chorava.
Pois isso é uma coisa que dá muita agonia para um autista. Uma coisa também que tem que tomar muito cuidado. Se tem um autista, não fale muito alto, não grite. Também não tente falar algumas palavras com, vamos dizer, pagar o pato. Alguns autistas não podem entender. Eu entendo por causa que eu estudei na escola. Mas outros podem não entender, ou até outras coisas. Já aconteceu da minha escola falarem uma expressão e eu não entender ela. Ditados populares, vamos dizer assim, né? Que nem dizer pro Rick, hoje acho que vai chover canivete. Hoje ele já sabe, né? Que não vai chover canivete. Chover canivete, eu achava que ele sabia. Chover canivete, o que é chover canivete? Canivete não é aquela ferramenta? Não, é uma faquinha. Nem sei nem o que é canivete. Mas e se eu falo, vai chover canivete, o que você entende por isso? Eu entendo que vai chover canivete. Quando eu falo chover canivete, Amor, o que você entende? Nossa, hoje acho que vai chover canivete. Não entendo essa expressão. Eu não sei que expressão que é. Então, mas eu olho pro céu assim, agora você vai saber. Eu olho pro céu, tá meio carregado o céu. O que é céu carregado? É céu que vai chover. E se eu falo, nossa, o céu tá carregado, hoje vai chover canivete. Chover pra caramba? Isso! Geralmente crianças com autismo não entendem o duplo sentido. Ele deu o exemplo, pagar o pato. Eles acham que vão trazer um pato e ele vai ter que pagar. Vai ter que dar R$10 no pato, né? Já uma criança que não tem autismo já vai até entender, certo? Ou umas crianças não têm autismo, mas são peraltas ao excesso, como a Aninha. Certo? Gente, um abraço. Fica aí a dica. Curtem, compartilhem, comentem, mandem perguntas, dicas, curiosidades. Eu posso? Pode. Se vocês mandarem perguntas, meu pai vai me encarregar de mandar, por causa que ele que cuida do canal, e eu vou responder. Isso aí. Gente, um abraço, um beijo a todos. Você quer falar também? Pode falar. Tem uma coisa que eu sempre percebi, é que o Arthur e o Rick sempre se davam bem com coisa de jogo. Eles sempre gostavam da mesma coisa, né? Que você e o Arthur. Por causa que, como o Arthur ele é menor, ele sempre tenta fazer os passos de quem é maior, né? E geralmente, você pode perceber, você pode achar uma pessoa mais legal, não é que você ame mais, é que você acha mais legal uma pessoa que você menos conhece do que uma pessoa que você mais conhece. Tipo assim, o Arthur, você pode falar, Arthur, você gosta mais do papai ou da mamãe? E ele fala, tipo assim, eu gosto mais do papai, eu gosto mais da mamãe, mas ele fala, como que eu posso dizer? Na inocência. Ele não fala com maldade, né? No coração. Não tem maldade. Só que também eu estudava, teve uma época que eu estudei na mesma escola com o Arthur. Eu tava no quinto, não, eu tava no quarto e ele tava no primeiro ano. Uma vez eu passei na sala dele, tava todo mundo brincando, ele tava no canto. Eu achei meio estranho aquilo ali, né? Daí passou um tempo lá, viu uma menina no canto, todo mundo brincando. Daí eu pensei, o professor deve deixar de castigo caso a criança faça alguma coisa, né? Daí, nessa época, o Arthur ia e ele pedia para ir no banheiro, ele não ficava dentro da sala e os professores não entendiam que ele tinha autismo, né? Daí ele ficava pedindo para ir no banheiro, pedia. Daí às vezes os professores deixavam e ele ia fazer cocô. Daí a tia geralmente limpava ele não sabia se limpar ainda. Isso daí eu demorei também. Até hoje ele tem um pouquinho de dificuldade, mas ele sabe se virar sozinho. Mas daí a tia lá limpava ele. Tinha dia que a tia chamava eu na minha sala, falava, vai limpar aquela merda lá que o teu irmão fez, não sei o que. Daí eu ficava triste com isso, né? Mas daí agora ele já aprendeu, né? Já ensinava ele. E agora ele tá bem melhor. E na escola dele, ele não pede, ele fica mais dentro da sala, como diz os professores, né? Ele fica mais dentro da sala, copia a lição e faz tudo que um aluno deveria fazer, copiar do quadro e tudo mais. Isso aí, rompendo barreiras, né? E ele ainda não sabe ler muito bem, né?
Mas essa é a questão que o Rick conseguiu. Nós temos certeza que o Arthur, como ele tá tendo um apoio, vai conseguir também, certo? E fica aí um bom tema para o nosso próximo vídeo, a interação. Vamos falar mais no próximo vídeo sobre a interação das crianças autistas com outras crianças da mesma idade, não da mesma idade, mas isso fica para o próximo vídeo, certo? Gente, um abraço, fiquem todos com Deus, Deus que abençoe a todos, até o próximo vídeo. Tchau.